Existem verdades tão incômodas que muitas pessoas preferem qualquer explicação a encará-las de frente. Histórias elaboradas são construídas, culpados externos são apontados, uma época inteira é acusada, uma sociedade injusta, um tipo específico de pessoa. Tudo serve para não enfrentar uma única ideia que é insuportável. Não tem a ver com a idade. Não é apenas uma questão de atratividade. Nem mesmo se resume ao medo de ficar sozinha. A verdade que realmente assusta é outra. Muito mais simples e, precisamente por isso, mais devastadora. A possibilidade de que a razão pela qual você continua sozinha seja você mesma, não eles, não o contexto, não o azar, você. Essa ideia atinge com força porque implica responsabilidade. Significa aceitar que talvez haja decisões repetidas, atitudes normalizadas ou comportamentos justificados que levam sempre ao mesmo fim. E assumir isso dói mais do que qualquer rejeição, porque elimina o conforto de culpar os outros. Em público, o discurso costuma ser impecável. Frases como "estou vivendo minha melhor vida" ou "não preciso de ninguém" são repetidas como símbolos de independência e força. São apresentadas como conquistas pessoais, como provas de maturidade emocional. Mas, em particular, a realidade é diferente. O silêncio aparece ao chegar em casa. O olhar automático para o celular esperando uma mensagem que não chega. A comparação inevitável com vidas alheias que avançam enquanto a própria parece estagnada. E a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta: por que ninguém fica? A distância entre a imagem projetada e a experiência íntima é enorme. Porque admitir a solidão indesejada não é apenas reconhecer uma necessidade afetiva, mas aceitar que algo não está funcionando. Em uma cultura que glorifica a autossuficiência, desejar companhia é interpretado como fraqueza. Por isso, a negação é tão tentadora. É mais fácil proclamar-se satisfeita do que sentar e ouvir o que o vazio diz quando o barulho se apaga. Este é o ponto de partida de uma conversa incômoda, carregada de tensão e polêmica. Não nasce do desejo de atacar, mas de expor uma realidade que muitos preferem ocultar. Porque enquanto essa verdade continuar sendo evitada, nada muda. E quanto mais tempo se foge dela, mais profundo se torna o isolamento que se tenta negar. No espaço público, tudo parece estar sob controle. As redes sociais se enchem de sorrisos, viagens, frases sobre amor próprio e liberdade. Repete-se incessantemente a ideia de que estar sozinha é uma escolha consciente, uma forma superior de viver sem amarras nem dependências. De fora, a narrativa é convincente. Dá a impressão de uma vida plena, ocupada, até invejável. Mas essa imagem cuidadosamente construída raramente coincide com o que acontece quando não há espectadores. Em particular, a história costuma ser muito diferente. Há pessoas que se deitam todas as noites se perguntando em que momento algo deu errado, que revisam o telefone na esperança de ver uma mensagem que confirme que alguém pensa nelas, que dizem escolher a solidão quando, na verdade, a solidão as escolheu primeiro. Por trás do discurso de autossuficiência, surge uma sensação persistente de vazio, que não pode ser silenciada com publicações nem com aplausos digitais. Existem histórias que ilustram isso com crueza. Mulheres bem-sucedidas, com carreiras sólidas e reconhecimento social, que em sessões particulares admitem não ter tido um abraço sincero em anos. Que evitam celebrações familiares porque observar outros casais as lembra daquilo que não têm. Que voltam cedo para casa para não se confrontarem com a imagem de duas pessoas dançando juntas, planejando um futuro que elas sentem cada vez mais distante. No entanto, basta olhar seus perfis públicos para pensar que vivem dentro de um filme. O impacto emocional dessa solidão indesejada é profundo. Manifesta-se no silêncio ao fechar a porta de casa, na cama que parece grande demais toda a noite, na sensação inquietante de que, se você desaparecesse, ninguém notaria imediatamente. Não há quem pergunte se você chegou bem. Ninguém espera ouvir como foi seu dia.
Ninguém faz planos com você para daqui a 5 anos. E essa ausência constante pesa mais do que qualquer crítica externa. O mais doloroso é que esse sofrimento raramente é compartilhado. A cultura atual não apenas normaliza essa desconexão, mas a glorifica. É apresentada como independência, como empoderamento, como uma prova de força emocional. Por isso, muitas pessoas aprendem a sorrir em público, enquanto desmoronam em particular. Admitir a solidão implicaria reconhecer uma rachadura na narrativa dominante, e esse reconhecimento é muito custoso para o ego. A narrativa cultural atual cumpre uma função muito específica: proteger o ego. Repete incessantemente que a solidão é poder, que precisar de alguém é uma forma de fraqueza e que desejar um relacionamento significa conformar-se. Revistas, blogs, discursos motivacionais e vozes influentes insistem na mesma ideia, até convertê-la em verdade inquestionável. Segundo este relato, se alguém está sozinha, não é porque há decisões a rever, mas porque o mundo não está à sua altura. Essa mensagem tem um efeito imediato e perigoso. Anula qualquer possibilidade de autocrítica. Se tudo dá errado, a culpa nunca pode ser sua. Se um relacionamento não aparece, é porque os outros não estão preparados, não porque há algo a ajustar. Assim se constrói uma bolha confortável que evita a reflexão e transforma qualquer mal-estar em uma injustiça externa. Dentro dessa bolha, não há espaço para perguntar o que se está fazendo, como se está agindo ou o que se está oferecendo. Por isso, uma simples pergunta provoca tanta raiva. Por que você continua sozinha? Não porque seja ofensiva em si mesma, mas porque sugere responsabilidade. Implica que talvez exista uma margem de mudança pessoal, uma conduta que influencia o resultado. E essa possibilidade colide frontalmente com uma mensagem repetida durante anos: que você é perfeita como é, que não há nada a corrigir e que qualquer um deveria se considerar afortunado por estar com você. Diante dessa contradição, surgem explicações socialmente aceitas que eliminam qualquer rastro de culpa. Afirma-se que os relacionamentos prejudicam mais as mulheres do que os homens, que todos os homens válidos já estão comprometidos, que o sucesso profissional intimida, que a independência afasta. Essas ideias não se mantêm porque são verdadeiras, mas porque são confortáveis. Protegem a identidade, evitam a dor de se olhar com honestidade e permitem seguir igual enquanto se esperam resultados diferentes. O problema é que este relato não liberta, paralisa. Ao negar qualquer forma de responsabilidade pessoal, bloqueia a única via real de mudança. Enquanto tudo for explicado de fora, nada pode ser transformado de dentro. E assim, muitas pessoas permanecem presas no mesmo ponto durante anos, defendendo uma história que as protege emocionalmente, mas que as condena a repetir a mesma solidão que dizem não temer. A partir desse relato protetor, começam a se consolidar explicações que parecem razoáveis, são repetidas sem questionamento e, com o tempo, se convertem em dogmas. Os homens não estão à altura. Todos os homens bons já estão comprometidos, sentem-se intimidados pelo meu sucesso. Essas frases circulam com tanta facilidade porque eliminam qualquer desconforto pessoal. Não exigem revisão interna nem mudanças difíceis, simplesmente transferem a responsabilidade para o exterior. Essas explicações persistem não porque descrevam a realidade, mas porque são emocionalmente seguras. Protegem o orgulho, evitam o doloroso exame da própria conduta e permitem continuar esperando resultados distintos sem modificar nada essencial. É muito mais simples declarar que o problema é o mundo do que perguntar o que se está fazendo de errado. Essa pergunta exige coragem. As desculpas, por outro lado, só exigem repetição. Há momentos em que a realidade quebra essa ilusão e gera uma dissonância difícil de suportar. Quando alguém próximo com menos títulos, menos renda ou menos discursos sobre independência constrói um relacionamento estável e funcional.
Quando a comparação evidencia que as explicações já não se encaixam. Em vez de provocar reflexão, muitas vezes esse choque reforça o autoengano. Buscam-se novos argumentos, novas narrativas que restaurem a sensação de superioridade moral. Assim se chega a um paradoxo evidente. Afirma-se que os relacionamentos são um mau negócio, que prejudicam mais do que contribuem, enquanto se observa com inveja aqueles que parecem encontrar neles estabilidade e apoio. Insiste-se que o compromisso limita, mas sofre-se a ausência de alguém com quem compartilhar a vida. O discurso e o desejo entram em conflito, e esse conflito é resolvido negando a parte incômoda. Essas desculpas não apenas distorcem a percepção da realidade, mas também impedem a compreensão do que realmente está acontecendo. Porque quando tudo é explicado como um problema alheio, perde-se a oportunidade de aprender. E sem aprendizado, não há evolução. O autoengano oferece consolo imediato, mas a longo prazo cobra um preço elevado. Manter intacto aquilo mesmo que gera frustração e isolamento. Com o tempo, essas desculpas se transformam em expectativas impossíveis. Começa-se a descrever o homem ideal como uma combinação contraditória de traços que, na prática, não pode existir. Ele deve ser forte, mas nunca dominante, bem-sucedido, mas sempre disponível, seguro de si, mas incapaz de discordar, tradicional, mas perfeitamente alinhado com qualquer postura moderna, generoso até o sacrifício, mas jamais controlador. Não se busca um companheiro real, mas uma figura moldável que se adapte sem atrito a cada desejo. Quando a realidade não se encaixa nesse molde, surge a rejeição, e essa rejeição raramente é interpretada como um sinal para rever expectativas. Ao contrário, torna-se uma nova prova de que os homens não estão preparados. Se alguém se distancia, não é porque algo incomodou, mas porque não soube lidar com uma mulher forte. Se não houve um segundo encontro, não é pela dinâmica criada, mas por insegurança masculina. Qualquer feedback é descartado automaticamente. Os exemplos se repetem com inquietante regularidade. Comentários sobre uma atitude brusca são reinterpretados como medo da personalidade. Sinais de instabilidade emocional são justificados como intensidade ou paixão. Comportamentos que geram desconforto são defendidos como autenticidade. Assim, toda a possibilidade de aprendizado é anulada. A mensagem implícita é clara. Não há nada a mudar. Apenas homens incapazes de aceitar o que é oferecido. No entanto, a rejeição raramente ocorre de forma dramática. Não há discursos nem confrontos abertos. Geralmente é silenciosa, gradual, quase invisível. Chamadas que não se repetem. Interesse que esfria sem explicações. Distância que aparece sem conflito aparente. E esse silêncio é mais fácil de reinterpretar do que de analisar. É mais cômodo pensar que o outro se sentiu intimidado do que perguntar o que realmente foi transmitido. A confusão aumenta porque a atração não funciona como um reconhecimento ideológico, mas como uma resposta emocional. Não depende de discursos nem de intenções declaradas, mas de comportamentos, atitudes e energias percebidas. Quando essas expectativas irreais dominam, o resultado é sempre o mesmo: relacionamentos que não avançam e uma sensação constante de incompreensão, alimentada pela ideia de que o problema nunca está em si mesma. Quando a rejeição se repete durante anos, geralmente há causas internas que são ignoradas ou justificadas. Não se trata de julgamentos morais, mas de avaliações práticas que qualquer pessoa faz ao pensar em um parceiro a longo prazo. A saúde física negligenciada, a instabilidade emocional não tratada, uma atitude amarga que é normalizada com humor, expectativas desalinhadas com a realidade, feridas do passado que nunca se fecharam, habilidades sociais pouco desenvolvidas. Esses fatores não aparecem de um dia para o outro, acumulam-se lentamente. Falar de aparência gera desconforto, mas importa. Não apenas o peso, embora também influencie. Importam a higiene, o estilo, o cuidado pessoal, o esforço visível.
Quando alguém não atualiza sua imagem por anos, negligencia seu corpo ou transmite desleixo, envia uma mensagem clara sobre como gerencia sua vida. Exigir máxima atração sem investir na apresentação cria uma contradição que outros percebem imediatamente, embora nem sempre a verbalizem. O estilo de vida também comunica. Sair para festas todo fim de semana aos 30 e poucos anos, não saber cozinhar, mas esperar formar um lar, acumular dívidas enquanto se busca segurança econômica em outro, não manter um espaço habitável e ainda assim falar de convivência. Não são defeitos isolados, são indicadores. Sinais que permitem antecipar como seria compartilhar o dia a dia com essa pessoa. A atração diminui quando o desequilíbrio é evidente. A idade introduz realidades que não desaparecem por negá-las. Uma mulher de 38 anos que deseja filhos enfrenta um contexto diferente do de alguém 10 anos mais jovem. As janelas de fertilidade existem e os homens que buscam família as consideram. Não é crueldade nem desprezo, é planejamento. Dizer isso em voz alta provoca raiva porque obriga a aceitar limites que não podem ser negociados com discursos. A tudo isso, somam-se hábitos que repelem sem que seu impacto seja reconhecido. A busca constante por validação em redes, a presença de antigos vínculos não fechados, amizades mantidas como reservas emocionais, o consumo de álcool normalizado como cultura. A volatilidade emocional é redefinida como paixão. A falta de controle se disfarça de intensidade. A complexidade se torna desculpa para o caos. Mas o que se apresenta como profundidade, frequentemente é vivido como esgotamento. Os homens que buscam relacionamentos estáveis não fogem da força nem do sucesso. Evitam o confronto constante, a sensação de não serem necessários, o fardo de regular emoções alheias. Buscam paz, previsibilidade, cooperação. À medida que amadurecem, aprendem que a beleza se transforma, mas o conflito permanente permanece. Por isso, quando esses fatores internos não são reconhecidos, o padrão se repete e a incompreensão aumenta. Quando essas dificuldades internas vêm à tona, muitas vezes recorre-se a uma explicação cômoda e socialmente aceita. O passado. As feridas, as más experiências, os relacionamentos fracassados tornam-se o centro do relato. E embora seja verdade que a dor existe e que ninguém atravessa a vida sem cicatrizes, o problema surge quando esse passado é usado como justificativa permanente do presente. O sofrimento vivido transforma-se em uma identidade, e qualquer conduta atual fica protegida por ele. Nesse ponto, surge um fenômeno cada vez mais comum. Domina-se a linguagem terapêutica, conhecem-se os termos, os estilos de apego, os traumas, os limites, as feridas emocionais. Fala-se com desenvoltura sobre ansiedade, abandono, padrões tóxicos. Mas saber nomear um problema não equivale a resolvê-lo. Esse vocabulário, em vez de impulsionar a mudança, muitas vezes é usado para desculpar comportamentos que continuam prejudicando qualquer tentativa de vínculo estável. Dizer "sou muito emocional" substitui o reconhecimento de uma desregulação afetiva. Declarar-se apaixonada oculta a falta de controle de impulsos. Apresentar-se como complexa evita assumir que conviver com essa pessoa é exaustivo. De fora, não se percebe profundidade, mas caos. E embora ninguém diga abertamente, esse caos atua como um freio silencioso para quem busca um relacionamento saudável. Existe também uma profunda resistência em assumir a responsabilidade pela própria cura. Espera-se que o parceiro compreenda, tolere, sustente e repare. Mas um relacionamento não é um centro de reabilitação. Os homens que buscam companheiras não querem se tornar terapeutas, nem carregar conflitos que não lhes pertencem. Desejam compartilhar a vida, não administrar feridas alheias que nunca são trabalhadas de verdade. O vitimismo prolongado oferece uma sensação de proteção. Se tudo é consequência do que foi vivido, não há nada a mudar agora. Mas essa postura tem um custo elevado. Congela o crescimento
impede a transformação e transforma qualquer sugestão externa em um ataque. Qualquer padrão é percebido como injustiça, qualquer limite como rejeição. E assim, o mesmo padrão se repete com diferentes rostos, enquanto a frustração aumenta. A verdadeira cura exige algo muito mais difícil do que conhecer palavras. Requer assumir que compreender a origem da dor não exime da responsabilidade de gerenciá-la, que ter um passado complicado não dá o direito de reproduzir o caos no presente, e que enquanto essa distinção não for feita, os relacionamentos continuarão se quebrando antes de se consolidarem, não por falta de oportunidades, mas pela incapacidade de sustentá-los. Por muito tempo, a negação funciona. Permite seguir em frente sem questionar nada essencial, manter o mesmo relato e repetir os mesmos padrões. Mas chega um momento em que essa estrutura começa a rachar. Geralmente ocorre quando as opções diminuem, quando o ambiente muda ou quando a comparação com outras vidas se torna impossível de ignorar. Para muitas pessoas, esse ponto de virada aparece por volta dos 40 anos, quando a realidade deixa de ser abstrata e se torna urgente. A narrativa de culpa externa começa a falhar, depois de anos apontando para os homens, para o contexto, para o momento de vida. Surge uma pergunta incômoda que já não pode ser silenciada. E se o problema não estivesse fora? E se, todo esse tempo, houvesse sinais que foram escolhidos para serem ignorados? Esse instante não traz alívio imediato. Ao contrário, costuma vir acompanhado de raiva, tristeza e uma sensação de perda difícil de aceitar. A ira que antes se dirigia para fora se volta para dentro. Para algumas pessoas, esse choque se torna paralisia. Para outras, em ação. As histórias de mudança real geralmente seguem um padrão claro. Primeiro, uma admissão honesta de responsabilidade. Depois, a busca por feedback sincero, não por aprovação. Em seguida, decisões concretas que não são anunciadas em público, mas que transformam o dia a dia. Terapia feita com compromisso, não como discurso. Mudanças físicas sustentadas. Hábitos diferentes. Novas prioridades. Não porque alguém exija, mas porque a vida o reclama. O mais desconcertante é que quando essas mudanças ocorrem, o ambiente não se transforma. O mundo é o mesmo. As pessoas ao redor são as mesmas. A cidade não muda. E, no entanto, os resultados sim. Surgem relacionamentos que antes pareciam impossíveis. Conexões mais estáveis, interesse genuíno. Não por magia, mas porque aquilo que antes afastava deixou de estar presente. Mesmo contexto, mesma idade, mesma realidade, mas uma pessoa diferente. Esse ponto de virada divide caminhos. Aqueles que o atravessam com honestidade descobrem que não era tarde demais, apenas que foi negado demais. Aqueles que o evitam reforçam o relato, agarram-se às desculpas e transformam a resistência em identidade. O momento existe para todos. A diferença está no que se faz quando ele chega. Depois do ponto de virada, aparece uma clareza que antes era incômoda. Começa a ficar evidente que existem qualidades que, para além de modas ou discursos, continuam funcionando nas relações humanas. Não se trata de retroceder no tempo, nem de renunciar à autonomia, mas de reconhecer quais atitudes facilitam a convivência e quais a transformam em um campo de batalha constante. O respeito, a estabilidade emocional e a capacidade de cuidar do outro não são imposições culturais. São necessidades básicas de qualquer vínculo duradouro. Muitas pessoas dizem buscar um parceiro, mas agem como se esperassem ser servidas. Existe uma diferença fundamental entre construir um relacionamento e exigir atenção. Um relacionamento implica troca, cooperação e responsabilidade compartilhada. O modelo da princesa, por outro lado, espera benefícios sem oferecer equilíbrio. Quando essa desconexão se mantém, a rejeição não é uma injustiça, é uma consequência lógica. Com o tempo,
torna-se evidente que a maturidade emocional pesa mais que a intensidade. A capacidade de ouvir sem atacar, de discordar sem destruir, de apoiar sem controlar. Essas qualidades geram um tipo de atração silenciosa que não depende de discursos nem de demonstrações exageradas. À medida que os homens amadurecem, deixam de buscar emoção constante e começam a valorizar a paz, a estabilidade e a previsibilidade. Não por medo, mas por experiência. A feminilidade, entendida como calor, graça e receptividade, continua tendo um efeito profundo, independentemente de como seja nomeada. Não se opõe à força, a complementa. A lealdade, a discrição e o apoio não são conceitos obsoletos, são pilares que reduzem o conflito e fortalecem a confiança. Rejeitá-los como opressão enquanto se sofre em relacionamentos caóticos gera uma contradição difícil de sustentar. O mercado de relacionamentos funciona com dinâmicas que muitos preferem ignorar. A juventude e a aparência favorecem mais as mulheres, enquanto a estabilidade econômica e o status costumam aumentar com o tempo nos homens. Negar essas realidades não as elimina. Compreendê-las permite agir com maior estratégia e menos ressentimento. Quem trabalha dentro da realidade tem mais possibilidades do que quem luta constantemente contra ela. Esses valores não garantem amor imediato, mas criam as condições para que um relacionamento seja possível. Sem eles, qualquer vínculo se torna uma negociação exaustiva. Com eles, a convivência deixa de ser uma prova constante e se transforma em um espaço onde ambos podem crescer sem se desgastar. No final desse percurso, resta uma conclusão difícil de evitar. A maioria dos fatores que mantém alguém sozinho não são imutáveis. O peso, a atitude, os hábitos, a forma de se comunicar, a maneira de gerenciar as emoções, até a energia que se transmite em um encontro, tudo isso pode ser mudado. Mas a mudança exige uma renúncia prévia. Abandonar o conforto da culpa externa e aceitar que o estado atual não está funcionando. É aqui que muitas pessoas param. Porque admitir responsabilidade não implica apenas reconhecer erros, mas aceitar que o tempo passou, que algumas oportunidades foram perdidas e que parte da dor era evitável. Essa percepção é mais aterrorizante do que qualquer rejeição. No entanto, também é a única que abre uma porta real. O que depende dos outros não se controla. O que depende de si mesmo, sim. Os homens que buscam relacionamentos estáveis não estão fugindo do compromisso nem do amor. Estão evitando o conflito constante, o desgaste emocional e a sensação de serem usados como reguladores de problemas não resolvidos. Buscam contribuir e receber, não gerenciar o caos. Quando encontram alguém que soma, que traz calma e cooperação, a resposta costuma ser imediata. Não porque seja perfeita, mas porque é compatível. Durante anos, muitas pessoas confiam em discursos que prometem empoderamento, mas entregam isolamento. Prioriza-se a validação externa, a imagem pública, a pertença a grupos que reforçam a queixa e desencorajam qualquer autocrítica. Essa proteção parece apoio, mas na realidade, atua como uma jaula. Quanto mais se defende a narrativa, mais se afasta a possibilidade de um relacionamento real. A diferença entre quem transforma sua vida e quem permanece estagnado não é a sorte nem o contexto, é a coragem. A coragem de se olhar com honestidade, de ouvir feedback incômodo e de agir em consequência. A verdade que aterroriza também pode libertar, mas só aqueles que estão dispostos a enfrentá-la sem desculpas. Agora a conversa está aberta. Algumas pessoas se sentirão atacadas, outras aliviadas. Esse choque interno é um sinal de que algo importante foi tocado. Por isso, vale a pena ouvir diferentes vozes. Se alguma vez você enfrentou uma verdade difícil e mudou seu rumo, compartilhe o que aconteceu. Se você se afastou de alguém que se recusou a assumir responsabilidade, conte por quê. Este debate incomoda, mas é necessário. Porque só as verdades incômodas
tem o poder de realmente mudar as coisas.